Você já ouviu falar da mulher que impediu um massacre com apenas suas palavras? Em um tempo dominado por reis e guerreiros, uma mulher se destacou, não com armas, mas com sabedoria. Essa é a história de Abigail, a mulher que mudou o destino de Davi e se tornou um símbolo de coragem e inteligência na Bíblia. Você vai se surpreender com o poder dessa história. Seja bem-vindo ao canal Bíblia e Fé, onde as histórias bíblicas ganham vida e tocam o coração. Hoje você vai conhecer a história de Abigail, uma mulher que marcou a história de Israel com uma atitude sábia e cheia de fé. Se você ama histórias que transformam e inspiram, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos mergulhar nessa narrativa. Em tempos de guerra, fome e instabilidade, os homens mais poderosos eram aqueles que sabiam manejar a espada. Reis, príncipes, guerreiros, eles eram os protagonistas das histórias contadas em fogueiras, escritas em pergaminhos, lembradas por gerações. Mas em meio a esse cenário dominado por força e domínio masculino, a Bíblia nos apresenta uma mulher cuja sabedoria se tornou sua maior arma, Abigail. A história de Abigail começa no livro de 1 Samuel, capítulo 25, quando somos transportados para o deserto de Pará, onde Davi, ainda fugindo da fúria do rei Saul, está com seus homens escondido. Davi não era ainda rei, mas já havia sido ungido por Samuel, e sua reputação como guerreiro valente e líder carismático crescia dia após dia. Naquele momento, ele vivia como um fugitivo, cercado por cerca de 600 homens, todos esperançosos por um futuro melhor. Enquanto isso, em Maom, nas terras férteis da região de Carmelo, vivia um homem rico chamado Nabal. Ele era descendente de Caleb e possuía uma grande fortuna. A Bíblia descreve que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Era um homem próspero, mas também conhecido por ser duro, grosseiro e mau em seu proceder. O próprio nome Nabal significa insensato ou tolo, e essa definição parecia se encaixar perfeitamente com sua personalidade. Mas, ao lado desse homem difícil, vivia uma mulher completamente oposta a ele. Abigail era sua esposa, e a Escritura descreve com duas palavras poderosas, sensata e formosa. Não apenas bela por fora, mas profundamente inteligente, sábia e equilibrada. A luz da sensatez de Abigail brilhava ainda mais forte diante da escuridão da tolice de seu marido. Naquele tempo, a colheita de lã era uma celebração importante, quase como uma festa anual de agradecimento. Era comum que os donos de terras e rebanhos realizassem banquetes, servindo comidas e bebidas em abundância a seus servos, amigos e familiares. Era também um momento de generosidade e partilha. Enquanto isso, Davi e seus homens, mesmo vivendo como fugitivos, haviam protegido os pastores de Nabal no deserto. Não tomaram nada deles, não fizeram mal algum e ainda os guardaram de ataques de saqueadores. Por isso, quando chegou o tempo da tosquia, Davi viu ali uma oportunidade justa de pedir algo em troca. Então ele enviou 10 de seus jovens até Nabal com uma mensagem respeitosa, pedindo alimento e provisões conforme era costume na época. Davi não ameaçou, não exigiu, apenas solicitou algo que considerava digno e honesto, considerando o favor que havia prestado. Mas Nabal reagiu com desprezo. Em vez de reconhecer o cuidado e a gentileza de Davi, zombou dele, dizendo: "Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé?" Muitos servos há hoje que fogem de seus senhores. Na cultura oriental daquela época, a honra era um valor supremo. As palavras de Nabal não foram apenas rudes, foram profundamente ofensivas. Rejeitar um pedido de hospitalidade já era algo sério, mas insultar um guerreiro como Davi, que havia sido ungido por Deus para reinar sobre Israel, era praticamente assinar sua própria sentença de morte. Quando os mensageiros retornaram a Davi com as palavras de Nabal, a reação foi imediata. A Bíblia diz que Davi se levantou, armou cerca de 400 de seus homens e declarou: "Cingam cada um a sua espada." Davi estava decidido, ele iria até a casa de Nabal e destruiria tudo, nenhum homem daquela casa sobreviveria. A ira do futuro rei havia sido acesa, e o massacre estava prestes a acontecer. Um dos servos de Nabal, temendo o que poderia acontecer, corre até Abigail e conta tudo. Ele sabia que, se havia alguma esperança, estava nela menos e não em Nabal. Ele disse: "Nosso senhor insultou os mensageiros de Davi, e agora ele vem com seus homens armados. Mas a senhora conhece o seu marido. É um homem mau. Ninguém consegue falar com ele. Ela age com rapidez, coragem e sabedoria. Sem perder tempo, prepara uma generosa quantidade de alimentos, 200 pis, 2 odres de vinho, 5 ovelhas já preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 tortas de figo. Tudo isso carregado sobre jumentos. Mas, mais do que uma oferta de mantimentos, Abigail levava consigo uma missão de paz. Ela não apenas agiu com generosidade, mas com estratégia. Partiu ao encontro de Davi sem contar nada a seu marido. E, quando finalmente avista o exército se aproximando, dá-se rapidamente do jumento e se lança com o rosto em terra diante de Davi. Essa cena
é profundamente tocante. Uma mulher sozinha, desarmada, montada em um jumento, encontra-se com um exército furioso, liderado por um homem que não apenas era um guerreiro, mas um líder ungido por Deus. E ali, prostrada no chão, Abigail abre sua boca com palavras que ecoam até hoje nos corações daqueles que compreendem o valor da sabedoria. Ela não justifica o marido. Pelo contrário, diz: Meu senhor, não repares neste homem de Belial, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas ela também assume para si a culpa, pedindo perdão como se fosse responsável pela ofensa, e em seguida, faz algo ainda mais nobre. Ela lembra Davi de quem ele é. Abigail traz de volta a consciência do guerreiro à sua identidade espiritual, dizendo: O Senhor te impedirá de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor fizer ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver estabelecido como chefe sobre Israel, então meu Senhor não terá no coração o peso de haver derramado sangue sem causa. Ela não está apenas falando, está profetizando. Abigail vê Davi não como um fugitivo amado, mas como o futuro rei de Israel, e deseja que ele chegue ao trono com as mãos limpas, sem a mancha do sangue inocente. Suas palavras tocam o coração de Davi de forma tão profunda que ele muda de decisão. Davi reconhece a voz de Deus na boca de Abigail. Quando Davi ouviu as palavras de Abigail, algo dentro dele foi transformado. A fúria que ardia como fogo em seu coração começou a se dissipar, como uma tempestade que se rende ao nascer do sol. A sensatez, a humildade e a sabedoria com que Abigail havia se colocado diante dele foram como um bálsamo para sua alma agitada. Davi então disse: Bendito seja o Senhor Deus do Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Essa declaração de Davi é grandiosa. Ele reconhece que Deus usou Abigail para evitar um erro terrível. Era como se naquele momento ele voltasse a enxergar com os olhos da fé. Quantas vezes na vida nós mesmos somos levados pela emoção, pela raiva, pela dor, e como é raro encontrar alguém que, com palavras equilibradas, nos reconduza ao caminho da paz. Davi aceita os presentes de Abigail e, mais importante do que isso, aceita sua sabedoria. Ele suspende o ataque. Os homens retornam, as espadas são guardadas, e o sangue não é derramado. O que teria acontecido se Abigail não tivesse agido com prontidão? Quantas vidas teriam sido perdidas? Que tipo de culpa teria recaído sobre Davi? Ela não apenas salvou sua casa, menos salvou também o futuro rei de um erro que poderia manchar sua trajetória. Após esse encontro marcante, Abigail retorna para sua casa. Nabal, seu marido, está realizando um grande banquete, descrito como uma festa de rei. Ele está embriagado, completamente alheio ao perigo que rondava sua casa horas antes. Ela então decide não lhe contar nada até o dia seguinte. Na manhã seguinte, quando Nabal está sóbrio, Abigail revela tudo o que havia acontecido, menos a ofensiva de Davi, sua intervenção e o desfecho. Isso. Algo acontece com Nabal. A Bíblia relata: então o coração de Nabal desfaleceu dentro dele, e ficou ele como pedra. 10 dias depois, Nabal morre. O texto bíblico diz claramente: aconteceu que, passados cerca de 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Essa sequência nos mostra uma ação direta de Deus. A insensatez, arrogância e dureza de Nabal não passaram despercebidas aos olhos do Senhor. Deus mesmo cuidou da justiça, e Davi, que havia sido impedido de agir com as próprias mãos, vê agora a mão de Deus agindo no tempo certo. Esse episódio traz uma profunda lição. Não precisamos lutar todas as batalhas com nossas próprias forças. Às vezes o maior ato de fé é esperar e confiar que Deus fará justiça menos e Ele faz. A ira humana pode levar ao erro, mas a paciência e a confiança em Deus conduzem à vitória verdadeira. Ao saber da morte de Nabal, Davi louva a Deus e reconhece mais uma vez que foi o Senhor quem julgou a causa e o livrou do erro. Em seguida ele faz algo inesperado e envia mensageiros para pedir Abigail em casamento. Pense por um momento. Aquela mulher que havia se ajoelhado aos pés de Davi em gesto de humildade agora é elevada à posição de sua esposa. O que era uma tragédia prestes a acontecer se transforma em honra, proteção e futuro. Abigail aceita o pedido com a mesma humildade de sempre. Quando os servos de Davi chegam até ela com a proposta, ela responde: Eis aqui a tua serva, para ser serva, para lavar os pés dos criados do meu senhor. Então ela se prepara, monta em seu jumento, leva consigo 5 donzelas e segue ao encontro de Davi. Torna-se uma das suas esposas e uma das mulheres mais admiradas da narrativa bíblica. A história de Abigail é mais do que um conto de uma mulher sábia. É um reflexo da intervenção divina em momentos críticos. É uma lembrança poderosa de que atitudes firmes, combinadas com mansidão e fé, podem mudar o rumo da história.
A história de Abigail é um convite a refletirmos sobre o que Deus espera de nós nas horas difíceis. Será que temos respondido à altura? Será que temos sido agentes de paz ou multiplicadores do conflito? Deus está procurando homens e mulheres como Abigail, pessoas que intercedem, que apaziguam, que têm discernimento espiritual para agir com prudência mesmo quando tudo está prestes a desmoronar. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de termos essa sabedoria. Que em momentos de tensão, saibamos parar, respirar e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E que, como Abigail, sejamos usados por Deus para transformar destinos, inclusive os nossos. Se essa história falou ao seu coração, deixe aqui seu comentário. E não se esqueça, curtir, comentar, compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. Se inscrever no canal Bíblia e Fé para mais histórias bíblicas que inspiram, ensinam e edificam. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.